Bom dia! Hoje, a continuação do tema do último vídeo, Jesus criança na Páscoa em Jerusalém. Jesus, com apenas 12 anos, estava entre os doutores das Escrituras e estes estavam perplexos como um juvenil poderia ter tanto conhecimento. Veja então o que está escrito na página 47 do livro Desejado de Todas as Nações, que tem mais detalhes sobre a vida de Jesus. Os doutores voltavam-se para ele com perguntas e pasmavam de suas respostas. Com a humildade de criança, repetia as palavras da Escritura, dando-lhes profundeza de sentido que os sábios não haviam alcançado. Seguidos os traços da verdade por ele indicados, teria operado uma reforma na religião da época. Teria despertado profundo interesse nas escolas espirituais, e quando Jesus começasse seu ministério, muitos estariam preparados para o receber. Jesus não tinha frequentado a escola dos rabis, mas havia aprendido com sua mãe sobre as Escrituras. Olha o que está escrito na página 47. Os rabis sabiam que Jesus não havia sido instruído em suas escolas. No entanto, seu conhecimento das profecias excedia em muito o deles próprios. Nesse refletido rapazinho galileu, eles lhe fizeram grandes promessas. Desejaram angariá-lo como aluno, a fim de que se tornasse mestre em Israel. Queriam encarregar-se de sua educação, convencidos de que um espírito tão original devia ser educado sob sua direção. A forma como Jesus havia estado lidando com aqueles mestres foi de uma sabedoria incrível. Ele não chegou ensinando, mas ele fez perguntas que levavam a uma reflexão profunda das Escrituras. Vou continuar então a página 47. As palavras de Jesus moveram o coração como este nunca o havia sido por palavras de lábios humanos. Deus estava procurando comunicar luz àqueles guias em Israel e servia-se do único meio pelo qual poderiam ser atingidos. Em seu orgulho, teriam desdenhado a hipótese de receber instruções de quem quer que fosse. Se houvesse parecido que Jesus procurava ensiná-los, eles desdenhariam ouvi-lo, mas lisonjeavam-se com a ideia de que o estavam ensinando a ele, pelo menos examinando seu conhecimento das Escrituras. A modéstia juvenil e a graça de Jesus lhes desarmava os preconceitos. Inconscientemente, seu espírito abriu-se à palavra de Deus e o Espírito Santo falou ao coração daqueles homens. Chegaram ao ponto, aprendendo com Jesus, que suas expectativas quanto ao Messias não estavam de acordo às profecias. Mas como aqueles mestres poderiam renunciar? Seria humilhante para eles. Aqui na continuação da página 47 diz assim: não puderam deixar de ver que sua expectação com respeito ao Messias não tinha o apoio da profecia. Mas não queriam renunciar às teorias que lhes tinham lisonjeado a ambição. Não admitiam haver compreendido mal as Escrituras que pretendiam ensinar. Interrogaram-se uns aos outros: como tem esse rapaz conhecimento, não havendo nunca aprendido? A luz estava brilhando nas trevas, mas as trevas não compreenderam, como está escrito em João 1, verso 5. Enquanto isso, José e Maria estavam super preocupados, porque eles não sabiam onde Jesus estava. E nessa época o país estava lotado de adoradores. Mas veja o que aconteceu então. Entretanto, José e Maria achavam-se em grande perplexidade e aflição. Na partida de Jerusalém, haviam perdido de vista Jesus e não sabiam que se demorara atrás. O país então estava densamente povoado e muito grandes as caravanas dos galileus. Havia muita confusão quando deixaram a cidade. Pelo caminho, o prazer de viajar com os amigos e conhecidos absorveu-lhe a atenção. E não lhe perceberam a ausência até que chegou a noite. Então, ao pararem para o repouso, sentiram falta das prestimosas mãos de seu filho. Julgando que estivesse com os companheiros, não haviam sentido ansiedade. Jovem como era ele, confiavam inteiramente em Jesus, esperando que, quando necessário, estaria pronto para auxiliá-los, antecipando-lhes as necessidades como sempre fizera. Agora, porém, se suscitaram temores, procuraram-no entre os que
os acompanhavam, mas em vão. Tremendo, lembraram-se de como Herodes buscara destruir em sua infância. Negros pressentimentos lhe encheram o coração, faziam-se a si mesmos amargas recriminações. Mas então encontraram Jesus no templo, quando eles retornaram para Jerusalém, e ouviram a sua voz grave, séria e melodiosa, inconfundível. A divindade estava irradiando através da humanidade. Eles encontraram ali Jesus no templo e haviam escutado o que se passava entre ele e os rabis e ficaram admirados de suas perguntas e respostas. Suas palavras despertaram uma corrente de ideias que nunca mais seriam esquecidas. Mas então os pais falaram com palavras de repreensão para Jesus. Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E Jesus responde: por que é que vocês me procuravam? Vocês não sabiam que me convém tratar dos negócios de meu pai? Você encontra esses versos no capítulo 2 do livro de Lucas, nos versos 48 e 49. Nesse momento, José e Maria pareciam não entender essas palavras de Jesus. Mas então Jesus apontou para cima, querendo dizer de seu Pai Celestial. Maria então entendeu que Jesus estava negando seu parentesco com José e declarando sua filiação com Deus. Veja mais detalhes sobre isso, na página 48. Jesus estava empenhado na obra para cumprimento da qual viera a este mundo, mas José e Maria haviam negligenciado a sua. Grande honra lhes conferira Deus em confiar-lhes seu filho. Santos anjos tinham dirigido a José a fim de proteger a vida de Jesus, mas por um dia inteiro haviam perdido de vista aquele a quem não deveriam ter esquecido nem por um momento. E ao ser-lhes aliviada a ansiedade, não se censuraram a si mesmos, mas lançaram sobre ele a culpa. Mas era natural para eles considerar Jesus seu próprio filho, porque estava sempre com eles. A vida de Jesus era em muitos aspectos parecida com as demais crianças, e eles corriam o risco de deixar de apreciar a bênção de Deus, Pai, que havia dado para eles. Mas nas palavras de Jesus, eles receberam uma branda reprovação de Deus, porque corriam o risco de perder a compreensão da santidade dessa missão confiada a eles. Mas Jesus voltou com eles para a Galileia, para Nazaré, e os ajudou em tudo, quer seja em casa ou no trabalho, na carpintaria. Veja mais detalhes na página 49. Jesus não deixara de respeitar sua relação para com os pais terrestres. Voltou de Jerusalém com eles e ajudou-os em sua vida e labor. Ocultava, escondia o mistério de sua missão, esperando submisso o tempo designado para iniciar sua obra. 18 anos esteve ali, depois dessa visita a Jerusalém. Depois de haver reconhecido ser o Filho de Deus, reconheceu também os laços que o ligavam ao lar de Nazaré e cumpriu os deveres de filho, irmão, amigo e cidadão. Mas veja a importância de ter uma vida de oração para evitar as perdas evitáveis. Se José e Maria houvessem firmado a mente em Deus mediante a meditação e oração, teriam avaliado a santidade do depósito que lhes era confiado e não teriam perdido de vista Jesus. Pela negligência de um dia, perderam o Salvador e custou 3 dias de ansiosas buscas para encontrá-lo. O mesmo quanto a nós. Por conversas ociosas, por maledicência, ou seja, falar mal de algumas pessoas, ou negligência da oração, podemos perder um dia a presença do Salvador e talvez leve muitos dias de dolorosa busca até achá-lo e conquistar novamente a paz que perdemos. Veja mais, quando nos absorvemos em coisas mundanas, de maneira que não temos um pensamento para aquele em quem se concentra nossa esperança de vida eterna, separamo-nos de Jesus e dos anjos celestiais. Esses santos seres não podem permanecer onde a presença do Salvador não é desejada e sua ausência não é sentida. Eis porque tantas vezes se faz sentir o desânimo entre os professos seguidores de Cristo. Está na página 50 do livro Desejado de Todas as Nações. Duras palavras, não? Mas verdade.
Muitos assistem a cultos e são refrigerados e confortados pela palavra de Deus, mas devido à negligência da meditação, vigilância e orações, perdem a bênção, sentindo-se mais vazios do que antes de a receberem. Sentem frequentemente que Deus os tem tratado duramente, não veem que a falta está com eles mesmos. Separando-se de Jesus, afugentaram a luz da sua presença. Página 50. Agora, qual é o remédio divino para a depressão, para a falta de paz? Veja essas palavras também da página 50. Faria muito bem para nós passar diariamente 1 hora refletindo sobre a vida de Jesus. Deveríamos tomá-la ponto por ponto e deixar que a imaginação se apodere de cada cena, especialmente as finais. Ao meditar assim seu grande sacrifício por nós, nossa confiança nele será mais constante, nosso amor vivificado, e seremos mais profundamente imbuídos de seu Espírito. Se queremos ser salvos, afinal, teremos de aprender ao pé da cruz a lição de arrependimento e humilhação. Sabe, em Lucas, capítulo 6, verso 45, diz que a boca fala do que está cheio o coração. Que tal fazer hoje uma autoanálise sobre o que gostamos de conversar? Será que falar de Jesus está em primeiro lugar? Será que ele ocupa o primeiro lugar na minha vida e na sua vida? Veja esse texto para concluir o tema. Ao comunicarmos uns com os outros, podemos ser mutuamente uma bênção. Se somos de Cristo, nossos mais gratos pensamentos serão em torno dele. Teremos prazer em falar a seu respeito e ao falarmos uns aos outros em seu amor, nosso coração será abrandado por influências divinas. Contemplando a beleza de seu caráter, seremos transformados de glória em glória na mesma imagem, como está escrito em 2 Coríntios 3, verso 18. Esse texto está na página 50 do livro que estou compartilhando. Vamos hoje permitir que ele nos transforme, que ele nos molde através do estudo da palavra de Deus, com oração, com humildade, além de passar tempo meditando na vida do Salvador. Isso vai fazer uma mudança grandiosa em nossa vida pelo agir do Espírito Santo em nós. Você está disposto a uma nova vida hoje? Ela já vai começar. Só depende de nós. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.